Um homem se detém sozinho em frente aos portões de uma cidade condenada. Diante dele, não há um guerreiro comum, mas a própria encarnação da guerra. Um ser consumido pela ira e pela vingança. Por que Heitor, sabendo que vai morrer, não foge quando ainda pode fazê-lo? Por que um homem que não luta por glória nem fama acaba carregando sobre os ombros o destino de toda a Troia? E mais importante ainda, a cidade caiu pela força de um deus ou pelas decisões humanas que ninguém quis corrigir a tempo? Para entender como um defensor se tornou o último muro antes do desastre, é preciso voltar ao início desta guerra interminável. A guerra não começou como uma lenda, mas como um erro humano amplificado pelo orgulho. 10 anos antes do duelo final, a maior aliança militar jamais reunida cruzou o mar para reclamar uma única mulher. Agamemnon, rei dos reis, uniu 1000 naus não por justiça, mas por prestígio. Ao seu lado marchavam heróis célebres como Odisseu, mestre da astúcia, e Ajax, uma fortaleza viva, mas acima de todos estava Aquiles, a arma definitiva, o guerreiro que não conhecia o medo e que convertia cada batalha em uma carnificina inevitável. Troia, no entanto, não era uma cidade qualquer. Suas muralhas haviam sido erguidas por deuses e pareciam inexpugnáveis. Tinha um rei sábio, mas envelhecido, Príamo, e um príncipe jovem, Paris, cuja decisão impulsiva havia acendido o conflito, embora ele carecesse do caráter para resolvê-lo. E tinha Heitor. Não era um semideus nem um eleito do Olimpo. Era um homem, e precisamente por isso se tornou o verdadeiro muro da cidade. Enquanto as pedras protegiam do assalto, Heitor protegia do colapso moral. O primeiro choque foi brutal. Os barcos gregos escureceram o horizonte e os troianos, confiantes, saíram para recebê-los na praia. Foi um erro quase fatal. O caos tomou conta do combate. Lanças e escudos chocaram na areia encharcada de sangue. Heitor organizou a defesa com calma, não como um bárbaro, mas como um estrategista. Por um instante, Troia esteve a ponto de repelir a invasão. Então Aquiles saltou em terra com seus mirmidões e o rumo da guerra se quebrou. Aquilo não foi uma vitória, foi um aviso. Os gregos asseguraram a praia e os troianos se recolheram atrás das muralhas. Começou o cerco. Os anos se passaram e a guerra se tornou uma rotina de morte. Os gregos não podiam entrar, os troianos não podiam expulsá-los. Dentro da cidade, a vida murchava lentamente. A comida escasseava, as doenças se espalhavam e as crianças cresciam sem conhecer outra coisa senão o som constante do inimigo. Heitor via seu povo se esgotar dia após dia e a cada amanhecer vestia sua armadura, sabendo que milhares de vidas dependiam de sua lança. Enquanto isso, no acampamento grego, o desgaste também fazia estragos. Agamemnon demonstrava ser um líder inepto, mais preocupado com seu ego do que com a vitória. As discussões fraturavam a aliança e o tédio se tornava um inimigo tão perigoso quanto as flechas troianas. Nesse equilíbrio instável, Heitor se tornou o ponto de referência. Os soldados não seguiam Príamo por lealdade à coroa, seguiam Heitor por devoção. Ele não prometia glória, prometia resistência. Assim, durante 10 longos anos, Troia não caiu por uma razão simples. Enquanto Heitor respirasse, a cidade seguiria em pé. Não por milagres divinos, mas pela vontade de um homem que aceitou carregar um peso que nenhum mortal deveria suportar. Heitor não era apenas o melhor guerreiro de Troia, era sua espinha dorsal. Em um mundo onde a força decidia o destino das cidades, ele representava algo mais frágil e mais poderoso: a responsabilidade. Os soldados o seguiam não por medo, nem por recompensas, mas porque viam nele alguém disposto a morrer para que eles pudessem viver mais um dia. Cada vez que saía pelos portões, a cidade respirava. Cada vez que regressava,
a esperança se mantinha em pé. No entanto, dentro de Heitor havia uma batalha silenciosa. Sabia que a guerra era injusta. Sabia que tudo havia começado pelo ato impulsivo de seu irmão Paris, que havia roubado Helena e arrastado Troia para um conflito impossível de vencer. Heitor desprezava a causa, mas amava seu povo, e esse amor o encadeava ao dever. Não defendia Paris, defendia os cidadãos que pagariam o preço de seu erro. Nesse dilema forjou-se seu caráter. Proteger o indefensável porque abandoná-lo significaria trair a todos. Paris vivia à sombra de seu irmão. Vestia ouro, falava de honra, mas tremia quando a lança deveria ser erguida. Heitor o sabia e o aceitava como mais uma carga. Não podia escolher sua família, mas podia escolher não fugir. Cada noite regressava para casa consciente de que talvez não voltasse a ver Andrômaca nem seu filho Astyanax. Mesmo assim, ao amanhecer, vestia a armadura, não porque acreditasse na vitória, mas porque acreditava no sacrifício. Para os troianos, Heitor era a prova de que a guerra ainda tinha limites. Em meio à brutalidade, ele mantinha um código. Não lutava para saquear nem para humilhar. Lutava para ganhar tempo. Tempo para que as crianças crescessem, para que os idosos respirassem, para que a cidade não ardesse ainda. Esse era seu verdadeiro objetivo, e por isso cada decisão pesava como uma condenação. O contraste com Aquiles era absoluto. Enquanto o grego buscava a fama eterna, Heitor aceitava o anonimato do dever. Enquanto um desejava ser lembrado, o outro só queria que Troia sobrevivesse. Essa diferença não o tornava mais forte, o tornava mais humano. E essa humanidade seria no final tanto sua maior virtude quanto sua sentença. Heitor entendia que nenhum muro, por mais alto que fosse, resistia para sempre. Mas enquanto ele estivesse vivo, Troia teria algo mais que pedra e bronze. Teria um coração disposto a se quebrar antes de se render. Essa convicção sustentou a cidade por anos, até que a guerra encontrou uma fresta que ninguém soube fechar a tempo. Com o passar dos anos, a guerra deixou de ser uma sucessão de batalhas decisivas e se tornou uma ferida aberta que não cicatrizava. Após o choque inicial na praia e o recuo para trás das muralhas, ambos os lados ficaram presos em um impasse sangrento. Os gregos saqueavam os arredores, cortavam rotas de suprimento e esperavam a fome. Os troianos resistiam, confiando em seus muros e em Heitor. A violência se tornou cotidiana, quase banal, e o cansaço corroeu a vontade de todos. Dentro de Troia, a vida se apagava lentamente. A comida escasseava, as doenças se espalhavam e as crianças cresciam ouvindo histórias de um mundo sem guerra que nunca haviam visto. Heitor percorria a cidade e via o preço de cada dia ganho. No acampamento grego, a moral também não era alta. Agamenon discutia com seus próprios heróis, incapaz de impor respeito, e a grande aliança começava a rachar por dentro. O tédio se tornou tão perigoso quanto as flechas. Nesse contexto surgiu uma ideia que, por um instante, pareceu uma saída. Paris, consciente de sua culpa, mas incapaz de encará-la com valor, propôs um duelo singular. Ele contra Menelau, o esposo de Helena. O vencedor ficaria com a mulher e a guerra terminaria. Era uma solução simples para um problema impossível, e precisamente por isso acendeu uma centelha de esperança. Heitor assentiu com força. Talvez o sangue pudesse parar sem que a cidade ardesse. Os exércitos se reuniram em silêncio. Juraram tréguas, e os deuses foram invocados como testemunhas. Menelau avançou com determinação. Paris, coberto de ouro, tremia. O combate foi breve e humilhante. Menelau desarmou Paris com facilidade e o arrastou pela poeira, pronto para matá-lo e pôr fim a 10 anos de horror. Troia prendeu a respiração. Então, no último instante, a deusa Afrodite interveio e salvou Paris, roubando-o do campo de batalha.
A trégua foi quebrada naquele mesmo momento. A esperança morreu diante dos olhos de ambos os exércitos. Os gregos gritaram traição e a guerra foi retomada com uma ferocidade renovada. Para Heitor, foi um golpe devastador. Compreendeu que a diplomacia havia falhado e que já não restava espaço para soluções honrosas. A partir daquele instante, apenas a aniquilação total parecia um final possível. Consumido pela raiva e pela vergonha de seu irmão, Heitor avançou em direção às linhas gregas. Se Paris não podia lutar com honra, ele o faria, não para terminar a guerra, mas para restaurar a dignidade perdida e ganhar tempo. Desafiou qualquer campeão aqueu para um combate singular. O desafio era uma sentença de morte, mas também uma declaração. Troia ainda não estava derrotada. Os gregos hesitaram. Quem enfrentaria o domador de cavalos em sua própria terra? Finalmente, o sorteio escolheu Ájax, o segundo melhor guerreiro do exército grego. Quando ele deu um passo à frente, a terra pareceu tremer. Não era um covarde, era uma fortaleza de músculo e bronze. Heitor aceitou sem hesitar. A esperança não havia desaparecido por completo, mas já estava tingida de sangue. O duelo entre Heitor e Ájax não foi um espetáculo de arrogância, mas um choque brutal entre dois homens que encarnavam o melhor de exércitos esgotados. Ájax avançou como uma muralha de carne e bronze, protegido por um escudo tão grande que cobria um homem inteiro. Heitor, mais leve e preciso, movia-se com a calma de quem sabe que cada golpe conta. Não lutavam para acabar a guerra, lutavam por algo mais abstrato e, talvez, mais necessário naquele momento: o respeito. Durante horas trocaram golpes que teriam matado outros 10 homens. A lança de Heitor cravou-se no escudo de Ájax sem atravessá-lo. A espada do grego roçou a armadura troiana sem encontrar carne. Nenhum conseguia se impor. A noite começou a cair e os arautos intervieram para deter o combate. O resultado foi um empate, raro e poderoso, nascido do reconhecimento mútuo. Não havia vencedor, mas também não havia humilhação. Em um gesto que parecia impossível em meio a uma guerra tão longa, trocaram presentes. Ájax entregou a Heitor seu cinturão púrpura. Heitor ofereceu sua espada de punho de prata. Não era uma trégua nem uma promessa de paz, mas sim um lembrete de que, mesmo na barbárie, ainda restava um código. Para Troia, aquele momento foi um respiro. Heitor havia demonstrado que podia enfrentar o segundo melhor guerreiro grego e sobreviver. Enquanto ele estivesse em pé, a cidade continuava tendo uma oportunidade. No entanto, esse respeito não mudou o essencial. Ao amanhecer, a guerra continuaria. E havia uma ausência que pesava mais do que qualquer vitória moral. Aquiles não havia estado lá. O melhor guerreiro grego seguia trancado em sua tenda, consumido por seu próprio orgulho. Sua ira não era contra Troia, mas contra Agamemnon, que havia insultado sua honra, arrebatando Briseida, seu butim de guerra. Para Aquiles, aquilo era imperdoável. O grego declarou que não voltaria a se lutar até que sua honra fosse restaurada. Os mirmidões permaneceram em suas tendas, e sem seu campeão invencível, o exército aqueu tornou-se vulnerável. Heitor percebeu isso das muralhas. Pela primeira vez em quase 10 anos, a balança começava a pender. O defensor deixou de esperar o assalto e decidiu liderá-lo. Quando os portões de Troia se abriram e o exército avançou para a planície, o rugido sacudiu o campo de batalha. Já não lutavam apenas para resistir, lutavam para vencer. Os gregos, desmoralizados, recuaram. Heitor estava em toda parte, rompendo linhas, derrubando capitães, empurrando o inimigo para o mar. O medo mudou de lado. O objetivo era claro e desesperado. Heitor queria chegar à praia e queimar as naus negras. Se conseguisse, a guerra terminaria de forma imediata e definitiva. Não haveria retirada nem retorno possível para os invasores. Agamemnon observava impotente como sua arrogância havia colocado seu exército à beira do colapso.
E enquanto a vitória parecia ao alcance da mão, uma decisão tomada longe do campo de batalha estava prestes a mudar tudo. A ausência de Aquiles transformou o campo de batalha. Sem sua arma mais temida, o exército grego perdeu coesão e confiança. Heitor entendeu isso imediatamente. Já não se tratava apenas de resistir, era o momento de quebrar o inimigo. Com uma determinação nascida da urgência, conduziu os troianos para a frente, empurrando os gregos colina abaixo, atravessando suas formações desordenadas e os aproximando perigosamente da praia. Cada metro ganho era uma promessa. Se as naus ardessem, a guerra acabaria. Agamemnon tentou reunir seus homens, mas sua autoridade já não impunha respeito. Ajax e Odisseu mal conseguiam sustentar posições isoladas. O pânico corria mais rápido que as ordens. Heitor avançava como um turbilhão de bronze e poeira, não por sede de sangue, mas por uma lógica implacável. Sabia que a vitória não era obtida com glória, mas com decisões finais. Queimar a frota significava salvar Troia. Na tenda de Aquiles, outro homem observava a derrota com crescente desespero. Patroclo, seu companheiro mais próximo, não suportava ver seus compatriotas morrerem enquanto seu amigo se consumia em orgulho. Suplicou-lhe que regressasse ao combate. Aquiles recusou. Seu juramento era de ferro. Então Patroclo propôs uma alternativa que mudaria o destino de milhares: vestir a armadura de Aquiles e liderar os mirmidões para infundir terror nos troianos. A mera visão do capacete bastaria para fazê-los retroceder. Aquiles aceitou, mas com uma advertência fatal. Repelir os troianos dos barcos, sim; perseguir a glória, não. Não se aproximar das muralhas de Troia. Era uma permissão limitada, nascida do orgulho, e não da prudência. Patroclo vestiu a armadura divina, grande demais para ele, mas carregada de um símbolo que pesava mais que o metal. Os mirmidões, ao vê-lo, pegaram suas armas. O rumor se espalhou como fogo. Aquiles havia voltado. A maré mudou imediatamente. Os gregos que fugiam pararam e se viraram. Os troianos, que saboreavam a vitória, sentiram o gelo nas veias. Heitor viu a armadura brilhante e soube que algo havia mudado. Se Aquiles havia regressado, então teria que enfrentá-lo. Não recuou. O destino de Troia continuava sobre seus ombros e o dever não admitia exceções. Patroclo atacou com ferocidade. Liderou o contra-ataque e os troianos foram empurrados para longe das naus que estavam prestes a arder. A frota ficou a salvo. A primeira parte da missão estava cumprida, mas a guerra não perdoa o excesso. Consumido pela euforia do combate e pela sede de vitória, Patroclo esqueceu a advertência. Não parou na praia. Olhou para as muralhas e decidiu perseguir a glória. Heitor o observou com atenção. O suposto Aquiles lutava com uma imprudência estranha, com um estilo distinto. Algo não se encaixava. Enquanto Patroclo avançava, os deuses também tomaram partido. Apolo, protetor de Troia, castigou a arrogância. No meio do caos, golpeou Patroclo pelas costas, arrancou-lhe o capacete e quebrou sua couraça. Ele ficou exposto, atordoado, em território inimigo. Um soldado troiano o feriu primeiro. Em seguida, Heitor avançou e lhe deu o golpe mortal. Não houve glória naquele instante, apenas o silêncio abrupto de uma vida que havia ido longe demais. Quando Heitor retirou a armadura e compreendeu a verdade, o campo de batalha congelou. Não havia matado Aquiles, havia matado seu amigo. Esse erro selou o destino de ambos os lados. Heitor pegou a armadura como troféu, um símbolo de vitória que também era uma condenação. No acampamento grego, a notícia caiu como um raio. O orgulho de Aquiles evaporou e foi substituído por uma dor absoluta. A guerra deixou de ser por Helena. A partir daquele momento, seria pessoal. A morte de Patroclo caiu sobre o campo de batalha como um silêncio impossível. Durante um instante, nem gregos nem troianos souberam como reagir.
Heitor segurou a armadura arrancada do corpo e compreendeu a magnitude do ocorrido. Não havia vencido o campeão invencível. Havia matado o homem errado. Aquela revelação não trouxe alívio, mas um peso insuportável. Patroclo não havia morrido buscando glória pessoal. Havia caído por lealdade, por tentar salvar os seus. E esse sacrifício alterou o curso da guerra de uma forma irreversível. A luta pelo corpo foi a mais selvagem de todo o conflito. Os gregos, liderados por Menelau e Ajax, lançaram-se com fúria para recuperar seu camarada. Os troianos, enardecidos, tentaram arrastar o cadáver como troféu. O combate tornou-se caótico, sem estratégia nem contenção. No final, os gregos conseguiram resgatar o corpo nu de Patroclo, mas a armadura de Aquiles ficou em mãos de Heitor. Esse butim, impensável até aquele dia, foi celebrado em Troia como um sinal de vitória. Heitor cometeu então seu próprio ato de arrogância. Deixou de lado sua armadura, a mesma que Ajax lhe havia presenteado em sinal de respeito, e vestiu-a de Aquiles. Não o fez por vaidade, mas por símbolo. Queria mostrar que o terror grego havia sido derrotado. No entanto, aquele gesto era também uma marca invisível. Ao vestir a armadura do inimigo, Heitor se assinalava como alvo de uma vingança absoluta. A notícia chegou ao acampamento grego pelas mãos de Antíloco. Aquiles ouviu que Patroclo estava morto e que Heitor usava sua armadura. O mundo parou. O orgulho, a ira contra Agamemnon, qualquer ressentimento anterior, evaporou. A única coisa que restou foi uma dor tão profunda que se transformou em loucura. Um grito desumano saiu da tenda de Aquiles, um som que fez tremer a terra e gelou o sangue de ambos os exércitos. Aquiles já não era um guerreiro ofendido. Havia se tornado uma força da natureza. A guerra deixou de importar. Helena, Troia, os juramentos, tudo ficou reduzido a um único nome: Heitor. Sua mãe, a deusa Tétis, emergiu do mar ao ouvir o lamento. Encontrou seu filho coberto de poeira e cinza, consumido pela pena. Aquiles lhe anunciou que voltaria à batalha, mesmo sabendo o que isso significava. Tétis conhecia a profecia. Se Aquiles abandonasse a guerra, viveria uma vida longa e esquecida. Se regressasse, obteria glória eterna, mas morreria jovem. Ao matar Heitor, assinaria sua própria sentença. Aquiles não hesitou. Preferiu uma vida breve com vingança a uma longa sem Patroclo. A escolha estava feita, mas havia um problema mortal. Aquiles não tinha armadura. A sua estava agora sobre o corpo de Heitor. Voltar à batalha sem proteção seria um suicídio inútil. Tétis ascendeu ao Olimpo e rogou a Hefesto, o deus ferreiro, que forjasse novas armas para seu filho. Durante toda a noite, o fogo do vulcão ardeu sem descanso, dando forma a uma armadura como nunca antes havia sido vista. Enquanto isso, em Troia, a atmosfera era de uma euforia tensa. Heitor regressou com a armadura de Aquiles como troféu. Por um breve instante, a cidade acreditou que o espírito grego havia sido quebrado. No entanto, nem todos compartilhavam essa alegria. Polidamante, o conselheiro prudente, suplicou a Heitor que ordenasse a retirada imediata para trás das muralhas. Ele havia despertado um leão. Em campo aberto, não estaria a salvo. Heitor recusou. Sua honra estava em jogo e a cidade confiava nele. Retroceder agora seria visto como covardia. Naquela noite não celebrou. A armadura parecia pesada, não pelo metal, mas pelo destino que carregava. Sabia que Polidamante tinha razão e que a morte vinha por ele. No entanto, o defensor havia cruzado um ponto sem retorno. O erro estava cometido e o preço ainda não havia sido pago. Ao amanhecer, o mundo havia mudado. No Olimpo, Hefesto terminou sua obra. A nova armadura brilhava como o sol, um escudo que continha o reflexo do cosmos, cidades em paz e cidades em guerra, a vida inteira gravada em metal divino. Tétis a levou a seu filho, e quando Aquiles a vestiu,
O bronze ajustou-se a seu corpo como uma segunda pele. Seus próprios homens recuaram com temor. Já não viam seu capitão. Viam a encarnação de uma ira sem limites. Aquiles regressou ao acampamento grego e selou a paz com Agamemnon, sem rancor nem palavras de perdão. O passado havia morrido. Só importava o sangue troiano. Subiu em seu carro, puxado por cavalos imortais, e se apresentou diante do exército. O cerco de 10 anos havia terminado. O que começava agora não era uma batalha, era uma caçada. Quando Aquiles avançou, a planície tremeu. Não distinguia entre soldado e civil. Matava qualquer um que se interpusesse em seu caminho. O medo se espalhou mais rápido que o fogo. Os troianos, que haviam lutado com valor durante uma década, jogaram escudos e fugiram em direção às muralhas. A mera presença de Aquiles quebrava vontades. Heitor observou como seu exército se dissolvia. Os homens que o haviam aclamado na noite anterior, agora o abandonavam para salvar a vida. O campo de batalha se tornou um matadouro. Aquiles chegou ao rio Escamandro e o encheu de cadáveres até tingir suas águas de vermelho. O próprio deus do rio se enfureceu e tentou detê-lo, mas nem a natureza pôde frear seu avanço. Aquiles lutou contra homens e contra deuses, impulsionado por uma sede de vingança que nada saciava. Sua dor havia se transformado em destruição pura. Os sobreviventes troianos aglomeraram-se nos portões. Príamo ordenou que se abrissem o suficiente para deixar entrar seu povo. Era um caos de homens e cavalos se empurrando para escapar do monstro que os perseguia. Heitor chegou aos portões e parou. Podia entrar e salvar-se. Podia viver mais um dia, mas sabia o que isso significaria. Viveria como um covarde enquanto sua cidade ardia. Do alto das muralhas, seus pais lhe suplicaram. Príamo e Écuba imploraram que ele entrasse, que não enfrentasse o demônio. Lembraram-lhe seu dever como filho. Mostraram-lhe sua velhice, sua fragilidade. Heitor os ouviu, mas já estava preso pelo destino. Pensou em Polidamante e no conselho que havia rejeitado. Pensou nos homens mortos na planície. Aquela carnificina era sua responsabilidade. Só havia uma forma de pagar essa dívida. Enfrentar o homem que vinha por ele, não por vitória, mas por honra. Heitor ficou fora das muralhas. Os portões se fecharam às suas costas com um estrondo que soou como uma sentença. Ficou sozinho, o último defensor de Troia, de pé em frente à planície ensanguentada. Então ouviu um ponto de luz movendo-se mais rápido que qualquer cavalo mortal. Aquiles avançava direto para ele, a armadura divina resplandecendo como uma estrela caída. Heitor sentiu o medo, mas também a vergonha. Recordou a armadura que usava, o símbolo de seu erro. Por um instante buscou uma saída, uma palavra que pudesse deter a tempestade. Mas Aquiles não havia vindo para negociar. Havia vindo para matar. A humilhação do corpo de Heitor não terminou com o duelo. Cada dia, Aquiles repetia o mesmo ritual. Amarrava o cadáver ao seu carro e o arrastava ao redor do túmulo de Patroclo, como se a poeira pudesse acalmar uma dor que não tinha alívio. Os gregos observavam em silêncio. Alguns aprovavam, outros desviavam o olhar. A vingança havia cruzado uma linha que, mesmo na guerra, resultava insuportável. Em Troia, a notícia se espalhou como uma doença. Andrômaca caiu em um lamento que parecia não ter fundo. Não chorava apenas o esposo perdido, mas o futuro roubado de seu filho, Astíanax, condenado a crescer sem pai em uma cidade que já não tinha defensor. Écuba, a rainha, amaldiçoou Aquiles com palavras antigas, implorando aos deuses que castigassem aquela crueldade. Helena, causa distante do conflito, chorou por Heitor como o único que a havia tratado com respeito desde sua chegada a Troia. Em sua morte, todos viam a certeza da queda. A profanação também inquietou os deuses. Apolo, protetor de Heitor,
Cobriu o corpo com uma névoa invisível para que não se decompusesse sob o sol. Zeus observou o excesso e decidiu que a vingança deveria ter um limite. Aquiles havia obtido seu sangue, mas estava perdendo algo mais valioso: sua humanidade. A glória que havia buscado estava se transformando em vergonha eterna. Enquanto isso, Aquiles não encontrava descanso. A fúria que o havia impulsionado a matar Heitor não se apagou com a morte do inimigo. O vazio deixou à mostra uma ferida mais profunda. Patroclo não regressaria. A destruição não lhe devolvia nada. Cada volta ao redor do túmulo era uma confissão silenciosa de impotência. O monstro havia vencido, mas o homem estava quebrado. Zeus enviou uma mensagem clara. Aquiles deveria devolver o corpo, não por compaixão a Troia, mas para salvar a si mesmo do castigo divino. Tétis, preocupada, transmitiu a ordem a seu filho. Aquiles ouviu, mas não respondeu. O ódio ainda o mantinha prisioneiro. Então os deuses recorreram a um gesto mais poderoso que qualquer ameaça. Permitiram que a dor de um pai cruzasse as linhas inimigas. Assim, enquanto o cadáver de Heitor continuava sendo ultrajado e Troia se consumia no luto, o destino preparava o encontro mais inesperado da guerra. Não seria um herói armado quem enfrentaria Aquiles, mas um ancião sem armas, disposto a ajoelhar-se diante do assassino de seu filho. Nesse ato se decidiria se a guerra havia destruído por completo o que restava de humanidade entre os homens. Na escuridão da noite, quando o acampamento grego dormia confiante após a vitória, um ancião cruzou sozinho a planície. Príamo, rei de Troia, havia tomado a decisão que nenhum pai deveria ser obrigado a tomar. Não levava armas nem escolta, apenas carregava o peso de sua velhice e o amor por um filho morto. Guiado por Hermes, atravessou as linhas inimigas sem ser visto, como se os próprios deuses abrissem o caminho para o último ato de humanidade que restava naquela guerra. Quando chegou à tenda de Aquiles, o herói estava sentado em frente ao fogo, ainda prisioneiro de sua ira. Príamo entrou sem se anunciar, e Dauge, em um gesto que quebrou a ordem do mundo, ajoelhou-se diante dele, tomou as mãos que haviam matado Heitor e as beijou. Aquiles ficou paralisado. Ninguém jamais havia ousado humilhar-se desse modo diante dele. O ancião falou com uma voz trêmula, mas firme. Pediu-lhe que recordasse seu próprio pai, Peleu, velho e sozinho em sua pátria distante. Rogou-lhe que compreendesse a dor de um homem que havia visto morrer seu melhor filho. Aquiles sentiu algo se quebrar em seu interior. Pela primeira vez desde a morte de Patroclo, não viu Heitor como um inimigo, mas como um filho amado, assim como ele havia amado seu amigo. As lágrimas brotaram sem controle. Dois homens opostos pela guerra choraram juntos em silêncio. Não eram rei nem herói. Eram pais marcados pela perda. Príamo não falou de vingança nem de justiça. Ofereceu um resgate, como ditava a tradição. Mas sua verdadeira súplica ia além do ouro. Pedia dignidade. Pedia que o corpo de Heitor regressasse para casa, para que Troia pudesse se despedir. Aquiles, vencido não pela espada, mas pela dor compartilhada, aceitou. Ordenou que lavassem o cadáver, que o ungissem com óleos e o envolvessem com cuidado. O corpo havia sido protegido pelos deuses e permanecia intacto, como se a própria morte houvesse respeitado o defensor. Aquiles prometeu, ademais, uma trégua. 12 dias sem combate para que Troia celebrasse os funerais. Era um gesto pequeno diante de 10 anos de guerra, mas imenso em seu significado. Por um momento, a violência parou. O monstro cedeu lugar ao homem. Príamo regressou a Troia com o corpo de seu filho em um carro. Quando os portões se abriram e a cidade viu Heitor voltar, o choro foi unânime. Não regressava um vencedor, regressava o coração da cidade. Andrômaca lançou-se sobre o corpo, abraçando-o como se pudesse despertá-lo. Écuba chorou pelo filho que havia protegido a todos, menos a si mesmo.
Helena pronunciou palavras de gratidão e culpa, reconhecendo que Heitor havia sido o mais justo dos homens que havia conhecido. Aquiles observou à distância. Sabia que seu destino estava selado. Havia escolhido uma vida curta e a havia vivido até o extremo. A guerra continuaria, Troia cairia e ele também morreria. Mas naquela noite, ao devolver o corpo de Heitor, havia recuperado algo que acreditava perdido para sempre. Durante 12 dias, a guerra guardou silêncio. As espadas descansaram, os escudos ficaram apoiados no chão e o som do combate foi substituído pelo pranto de uma cidade inteira. Troia não celebrava uma vitória, nem preparava uma defesa. Despedia-se de seu protetor. O corpo de Heitor foi levado pelas ruas que havia defendido durante uma década. Cada passo era uma ferida aberta. Cada olhar confirmava uma verdade impossível de negar. Sem ele, nada voltaria a ser igual. Andrômaca foi a primeira a falar. Sua voz quebrada não era a de uma rainha, mas a de uma esposa e uma mãe. Chorou pelo homem que havia deixado o lar, sabendo que talvez não regressasse, pelo pai que nunca veria seu filho crescer. Astyanax, ainda pequeno demais para compreender a morte, foi alçado diante do corpo sem vida de Heitor. Nesse gesto, o futuro de Troia ficou suspenso no ar. Um menino sem pai em uma cidade sem defensor. Hécuba, a mãe, tomou a palavra depois. Não falou apenas de seu filho, mas da cidade que havia protegido. Heitor havia sido seu orgulho e sua condenação. Enquanto viveu, Troia resistiu. Ao morrer, deixou à mostra a fragilidade que sempre havia existido por trás das muralhas. Seu lamento não foi apenas maternal, foi político e profético. Sabia que a queda era inevitável. Helena falou por último. Entre lágrimas, reconheceu que Heitor havia sido o único que nunca a culpou abertamente pela guerra. O único que a tratou com respeito em uma cidade que havia como a origem de todos os seus males. Em suas palavras ficou claro que Heitor não defendia apenas com a lança, mas também com a dignidade. O corpo foi levado à pira funerária. A chama elevou-se ao céu e a fumaça cobriu Troia como um presságio. Quando o fogo se extinguiu, os restos foram recolhidos com cuidado e colocados em uma urna de ouro. Ergueu-se um túmulo em sua honra. Não era apenas uma tumba, era um símbolo. O último ato de resistência. Com o funeral de Heitor, a Ilíada conclui sem mostrar a queda de Troia, porque já não é necessário. A cidade estava condenada desde o momento em que seu defensor morreu. Os muros podiam continuar em pé, os soldados podiam continuar lutando, mas o coração havia sido arrancado. A guerra continuaria. O cavalo de madeira chegaria. As chamas consumiriam as torres. Tudo isso ainda estava por vir, mas o destino já estava escrito. Heitor morreu como viveu, carregando o peso dos erros alheios e pagando o preço final para proteger os seus. Não derrotou um deus, mas o obrigou a olhar sua própria humanidade. E nesse gesto, silencioso e esquecido entre ruínas, deixou uma pergunta que atravessa os séculos. O que vale mais na guerra, a glória do vencedor ou a dignidade de quem perde tudo? Com a última chama do funeral, Troia não só enterrou um herói, enterrou a esperança de sobreviver.